Ativa do Poder Executivo Municipal, que altera artigo da Lei Municipal 2.346, de 11 de maio de 2017. Senhor Presidente, encaminhamos para a apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que trata do reajuste salarial dos conselheiros tutelares de nosso município. Essa iniciativa reflete o reconhecimento da importância do trabalho desempenhado por esses profissionais na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, uma missão que exige comprometimento, dedicação e preparo técnico contínuo. Realizamos uma consulta em diversos municípios da região e de mesmo porte no Estado, constatando a necessidade de adequação de remuneração para assegurar a valorização justa desta função essencial. O reajuste proposto busca alinhar nossa realidade à de outros municípios que já promoveram essa melhoria, garantindo a permanência e a qualidade dos serviços prestados pelo Conselho Tutelar. Contamos com o apoio dos nobres vereadores para a análise e aprovação desta medida, que visa manter a eficiência e estrutura necessária para a proteção da infância e da juventude em nosso município. Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e ilustres vereadores os meus protestos de apreço e distinta consideração. Paraguaçu, Minas Gerais, 14 de abril de 2025. Gabriel Pereira de Moraes Filho, Prefeito Municipal. Leitura do projeto de lei número 21 de 2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município de Paraguaçu para o exercício de 2026 e da outras providências. Projeto de Lei número 21 de 2025. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do município de Paraguaçu, Minas Gerais, para o exercício de 2025 e da outras providências. Os anexos desse projeto estarão disponíveis na secretaria desta Casa. Passamos agora para o expediente dos vereadores. Leitura do requerimento 159 de 2025, de autoria do vereador Luizinho da Samanta. Requer ao Poder Executivo Municipal informações sobre as doações dos terrenos localizados na rua Lulu Barbosa. Serão somente os terrenos ou serão residências prontas? Os critérios para determinar quais serão as famílias de baixa renda que serão contempladas. Qual será o prazo para início das doações? Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Luizinho. É só para esclarecimento mesmo, eu já falei no tema livre, né, para a gente estar esclarecendo melhor as pessoas que nos procuram para saber a forma da doação. Obrigado, senhor presidente. Concedida. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, meus demais nobres colegas. Boa noite à plateia presente e a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. É realmente pertinente esse questionamento, e como eu já havia dito, né, e foi pedida a carga aí do processo pelo nobre colega, para se fazer projeto, o projeto tem que ter conteúdo. E estamos recebendo uns projetos pouco sem conteúdos aqui nessa casa, certo? Como este que foi sem conteúdo. Na lei diz que se você vai fazer uma desafetação, ela tem que ter uma finalidade aí concreta, como o senhor falou, tem que ter lá, ó, vai se doar para baixa renda, X, por exemplo, meio salário por pessoa, tem que ter uma especificação. E também poderia ter sido já
né, porque já que tem um engenheiro responsável, pela metragem, ele tinha como já dar a quantidade de terrenos ali do local. Não é só depois que, vamos primeiro, para você ver, desafetar, aí depois vai, né, fazer aí a metragem. Então, realmente é uma coisa questionável, certo? E a gente, né, como o requerimento e também não pode ter carga do processo, a gente continua aí com esse questionamento e a população questionando a gente também. Muito obrigada pela parte. Bom, gostaria só de salientar também que o projeto que nós votamos na semana passada não falou sobre doação, tá? No projeto é muito claro, tá? Com a finalidade de doação, mas nós não votamos na semana passada a doação. No projeto está muito claro que vai vir uma próxima lei trazendo os critérios da doação, tá? No projeto está, vamos até olhar aqui onde que está, só para a gente deixar muito claro, porque às vezes pode incorrer, né, da forma que está incorrendo, várias desentendimentos. Isso. No artigo 2º, a área desafetada... Espera aí. Na mensagem está muito claro. A doação será autorizada mediante a lei específica a ser elaborada posteriormente com a realização de avaliações dos imóveis de maneira individualizada. Certo? E no artigo 2º, né, deixa claro que a área a ser desafetada e individualizada será posteriormente destinada para a população de baixa renda no município para a construção de moradias. A decorrência... depois no artigo 1º, parágrafo único, em decorrência da desafetação, definida no caput deste artigo, o Poder Executivo fica autorizado a promover atinente fracionamento a fim de providenciar a individualização de imóveis a serem posteriormente doados para a população de baixa renda do município. Ou seja, a lei deixa claro que após a desafetação é que a área vai ser fracionada e será doada mediante a lei específica que ainda será enviada. Então, o que foi votado não foi doação, o que foi votado foi a desafetação. E a doação será regulamentada posteriormente por lei que ainda será enviada. Então, fica claro que nós não votamos doação, nós votamos desafetação da área. O senhor quer falar, vereadora? Por favor. Assim, qual que é o nosso questionamento? A gente entendeu bem isso aí. Mas para um projeto ele ter maior transparência, já que ele tem a intenção para ser votado, foi votado para a desafetação, o Executivo podia sim já trazer ele concreto para nós. Ele não tem essa intenção, porque senão, aqui daqui uns dias, ele vai mudar aquela lá do horto. Não, eu não quero fazer o horto mais. Vamos fazer outra coisa. Então, se o projeto viesse aqui já com a substância, com conteúdo, ele não poderia ficar voltando atrás, porque já fez uma vez, fez outra. Então, na lei, permite sim que ele pudesse já colocar os critérios para desafetação e também fazer essa formalidade aí da separação dos terrenos. É isso que a gente está cobrando. Isso ele não fez. Ele jogou assim, vou futuramente para baixa renda e depois que desafetar, a gente pode aí, vai separar os terrenos. Então, é isso que a gente está questionando, porque ele poderia, sim, fazer o projeto estruturado para maior transparência para a população. É isso aí que a gente está questionando e que está em lei. Eu entendi o que a senhora quis dizer aí, vereadora. Mas é que nem ele falou desafetação, para depois fazer uma análise, né? Que nem você falou como engenheiro. Espera aí, a senhora falou, agora deixa eu falar. Aí, para poder estar analisando, para poder estar transferindo para o pessoal da baixa renda. É isso aí que o projeto que nós votou, ninguém aqui votou de doação, é igual fala na lei.
Então, vai ser feita uma análise. Eu entendi que só quer dizer que o projeto vai ser em conteúdo, tudo bem. Mas foi explicado que vai fazer a desafetação, vai fazer uma análise para depois estar passando para o pessoal. Foi isso que eu entendi o projeto. Então, da mesma forma que a vereadora acredita que o projeto está sem transparência, né, o projeto está deixando claro. Da mesma forma que a vereadora votou. Vereadora, está deixando claro que é de desafetação. Eu sei que então, é. para que ficar criando? A senhora está questionando, a gente fala, a senhora fica aí duvidando. Eu tenho o direito de duvidar. Não, claro, a senhora tem todo o direito. Da mesma forma que a senhora. Eu estou falando, vereador, por gentileza. Na hora que a senhora fala, ninguém interrompe. Da mesma forma que a senhora tem a liberdade de votar contrário a qualquer projeto que vier. Então, quando vier um projeto que a senhora achar que está insuficiente, tudo vota contrário, certo? Inclusive, quando vier o de doação, se a senhora achar que está insuficiente, vote contra também, certo? Que aí a gente deixa as claras. Qual que é a nossa intenção? Se é trazer solução para as pessoas ou se é só criar problema, porque o projeto está claro. Não foi feito doação, foi feita desafetação. O que nós não podemos, eu acredito que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande enquanto vereadores, é de prezar pela verdade, certo? E, em virtude da verdade, no mínimo defender o quê? O que está escrito. Está escrito que é desafetação. E no próprio projeto está escrito que vai ser definida a doação por lei específica a ser criada. Ou seja, não foi definido nesse projeto a doação, foi definido a desafetação. Então, acredito que por mais que a gente seja contrário, por mais que a gente ache que não tem transparência, eu acredito que o que a gente não pode ficar falando é que nós votamos a doação, que aí nós estaríamos mentindo. O que nós votamos foi a desafetação, correto? Então, só para encerrar minha fala, é só para informação. Exatamente. Que o povo já entendeu que acha que já é doação e está perguntando. Então, por isso que eu fiz o requerimento para me ter por escrito, para a gente esclarecer isso aí, porque tendo escrito, a gente vai estar passando e falar, ó, hoje veio esclarecido para nós aqui, isso aqui. Porque tem muita gente que já está achando que é doação. Então, aí, por isso que eu pedi o requerimento, para a gente ter essa informação, para a gente estar passando essa informação. Isso, e o senhor fez certo. Tendo a informação, nós já temos a informação de que não é doação, que é desafetação. Quando nós tivermos a informação da doação, eu acho muito provável, que é muito necessário que a gente informe. Olha, a partir de agora a doação será dessa forma. Mas tem que ficar muito claro, não foi votado aqui a desafetação. A doação, foi votada a desafetação. E quanto a isso, todos nós estamos cientes de que não foi doado, nós não votamos semana passada doação de terreno, votamos a desafetação de uma área. O projeto encontra-se em votação. Projeto aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 160, de iniciativa do vereador Luizinho da Samanta. Queria só fazer uma observação, que o requerimento 160 e o 163, do vereador Luizinho e da vereadora Vitória, são sobre o mesmo tema. Aí nós vamos fazer uma única leitura dos dois requerimentos e uma única votação, para que haja uma discussão só. Requer ao Poder Executivo Municipal motivos e justificativas para a apresentação do processo licitatório número 38 de 2025, no momento de sua publicação. Razões para a realização da publicação, abertura e fechamento deste processo no mesmo dia e período. Solicito que as informações sejam fornecidas por escrito no prazo legal estipulado e que, caso necessário, sejam encaminhadas cópias de documentos e dados que fundamentem as decisões tomadas. Pode ler o 63 também. Requerimento número 163 de 2025. 3. Requer ao Poder Executivo Municipal o processo licitatório número 38 de 2025, que teve abertura e encerramento no mesmo dia, 26 de fevereiro de 2025, e não foi publicada no portal Licitar Digital, plataforma utilizada pela Prefeitura Municipal de Paraguaçu em outras licitações. Destaco também que a contratação aconteceu apenas um dia após o encerramento, dia 27. Vale ressaltar
que o contratado ex-funcionário comissionado do Poder Executivo exercia função análoga enquanto servidor público. Requeiro informações de o porquê o edital aparece já nomeado com o nome do vencedor, porque o arquivo do edital já está com o nome do vencedor do certame. O processo assegurou a igualdade de condições a todos os concorrentes? Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Luizinho. Uma das pessoas que pretendia concorrer a esse processo licitatório me procurou e pediu que eu fizesse esse requerimento. Eu me comprometi para que a gente fizesse, para a gente estar dando esclarecimento para ele, só para não falar, não, nós te pedimos, você não ouviu. Então, por isso que eu pedi informação sobre esse projeto. Obrigado. Com a palavra, vereadora Vitória. Então, senhor presidente, eu também fui questionada e também tem esses questionamentos aí dessas licitações. Elas abrem, tem um certo regras que têm que ser cumpridas, principalmente na nova lei, e estão abrindo licitação hoje e hoje mesmo encerrando. Isso aí fere o LIMP, certo? Fere a igualdade, a isonomia. Não dá chance, de repente, de outras pessoas concorrerem. Tem que ter um prazo para que as pessoas se inscrevam e concorram. Então, inclusive, eu já questionei aqui por que antes de terminar, um dia após o ferramento, vale ressaltar que o contratado, que é ex-funcionário, comissionado do Poder Executivo, exerce função análoga enquanto servidor público. Já tinha o nome dele lá, certo? E o porquê do edital precisa já nomeado com o nome do vencedor. Então, já estão fazendo assim previsões antes. Então, é uma coisa assim questionável, que eu vou aguardar aqui a resposta. Como outras licitações aí e processo seletivo que abre no mesmo dia encerra, impossibilitando pessoas de concorrerem. E isso aí é complexo, Então, vamos aguardar a resposta para ver, o que o executivo vai estar aí fornecendo para nós. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 161 de 2025, de iniciativa do vereador Juan Bressani. Requer ao Poder Executivo Municipal informações se há previsão de limpeza no horto florestal, próximos à casa da rua Professora Terezinha, João Leles Gavião, Rua Hélio Newton Rodrigues, Paulo César Paiva e Benedito Dias. Requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Juan Bressani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Vereadores, plateia presente e a todos que estão nos assistindo. Esse requerimento, ele se faz necessário porque os moradores ao redor do horto florestal estão reclamando das árvores que estão crescendo, os cipós também crescendo e invadindo as casas. Tem uma casa, inclusive, que tem um galho já quase caindo na casa dela. Isso facilita também que animais passem para as residências. E eu não estou me referindo ao horto. Eu tive ontem no horto florestal, fui lá com algumas crianças, alguns parentes. Deu para aproveitar bastante, o horto está muito bonito, a parte interna, mas os moradores que moram ao redor estão reclamando muito do que está na parte externa, na parte de fora daquele parque. Então, que o município olhe com carinho, porque os moradores estão assim um pouco assustados, com os animais que estão aparecendo e também com o risco que é de repente cair algum galho, alguma árvore na residência deles. Obrigado. Parte. Obrigada. Realmente ali está perigoso, inclusive naquela curvinha ali que não tem tela, alguém se arrastado lá para o meio do mato lá, porque não tem a proteção e tem uma clareira lá embaixo, assim, certo? Também todas as ruas que foi mencionada aí, inclusive acho que eu já pedi umas 10 vezes, já fiz umas 200 lives lá, tá difícil. Mas o horto, ele é toda aquela extensão ali, ó. Então é a obrigação da prefeitura limpar toda aquela extensão que ela deixou abandonada. Já pedi colocar de novo as telas lá. Lá tá perigoso. Já vi criança passando lá à noite. Até eu falei para a menina, não passa aqui não, filha, é perigoso, você está sozinha. Eu estava de cá.
Uma pessoa está aqui escondida, te puxa aí para dentro, você é criança ainda. Então, lá realmente está perigoso e já faz tempo que está sendo pedido, vai fazer 4 anos. E continua, só o mato crescendo, crescendo. Inclusive naquela beirada de Santa Terezinha, que está parecendo os escorpiões e os bichos, né, cobra, por conta do horto. O horto não se intitula só aquele pedacinho, aquele miolinho ali que eles estão limpando. O horto é toda a extensão ali, que está marcado no mapa, que é a obrigação da prefeitura. Obrigada pela parte. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 162 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Indica a Secretaria Municipal de Educação as atas do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, em atendimento à Lei de Acesso à Informação, Lei número 12.527 de 2011, venho por meio deste solicitar, de forma clara e objetiva, as seguintes informações referentes ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Cópia integral de todas as atas das reuniões do referido Conselho, bem como os anexos e documentos correlatos referentes aos anos de 2021, 2022, 2023, 2024 e até o presente momento. Relação completa dos membros que compõem o Conselho, incluindo a identificação de cada representante, nome, função ou cargo, e, se disponível, a instituição ou categoria representada. Que seja feita uma manutenção em Guaipava, na estrada sentido ao Morro do Coimbra, que está em péssimo estado. Parece que foi colocado tudo junto. Eu não coloquei junto, mas acho que deve ter sido erro de impressão lá, porque esse do Morro do Coimbra eu fiz um outro requerimento. E esse aqui é do Fundeb. Aí imprimiram junto aqui, ó. Vou pedir para que seja refeito aqui, só colocando essa questão do Fundeb aí. A vereadora pode comentar? Discutir o requerimento. Então, eu vou comentar aqui, porque eu já pedi, inclusive, as atas do Conselho, né? O secretário da Educação me mandou aí uma resposta, como sempre, sem conteúdo, enchendo aí um monte de coisas, historinhas, né? Eu quero avisar para ele que eu não sou bobinha, certo? E me instruo na lei. E se ele não está aí respondendo exatamente o que eu pedi, eu vou tomar as providências cabíveis. Por quê? Porque eu perguntei, fui bem clara, da outra vez ele perguntou para que a senhora queria saber. Eu não preciso informar para ele o que eu quero saber. Eu quero ver as atas. Se eu pedir elas, é porque eu tenho algo para me ver nessas atas. E se eles não me fornecerem essas atas, certo? Aí sim, eu vou levar para o Ministério Público descumprimento, né, da Lei Orgânica Municipal e da Constituição Federal. Então, espero que ele me responda. Se ele precisar de prazo, que seja isso oficializado, vencer o prazo, certo? Porque ele me questionar para quê, se eu quero ver, porque tem coisa para me ver e fiscalizar nessas atas, né? Senão eu não ia pedir para ficar lá enfiando na minha casa de papel. É porque eu vou ler todas as folhas, e eu leio, e para que eu possa estar aí vendo o que eu quero ver. Agora, eu não vou falar para ele exatamente o que eu quero ver. Faço parte do Legislativo, eu faço parte de fiscalizar, de investigar, e não de fornecer. Não, é assim. Não. Se tiver tudo certo, ótimo, parabéns para ele. Se não tiver, depois eles vão ficar sabendo e pronto. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 164 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer Secretaria Municipal de Educação as notas fiscais dos kits escolares
incluindo as mochilas infantil e fundamental, todos com suas especificações e quantidade de kits distribuídos por escola desse ano de 2025, e também o contrato firmado entre a empresa vencedora da licitação. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, senhor presidente, o que acontece? Toda vez que eu peço nesse questionamento, eles me mandam o processo licitatório. O processo licitatório ele é feito, depois tem um contrato firmado com a empresa. Então, eles mandam toda vez um processo. Não, eu quero o contrato firmado com a empresa. Ah, foi a empresa X? A de mochila foi fulano, X, a dos kits Y, a que forneceu a cola W. É isso que eu quero. Quero também todas as notas fiscais, porque essa empresa ela é obrigada a fornecer notas fiscais, principalmente quando é dinheiro público. Tudo tem que ser preto no branco. Não tem esse negócio de entrelinhas. Certo? E na licitação de 27 de dezembro de 2024, que foi feita das mochilas, estão lá 3.000 mochilas infantis, 7.000 mochilas para o ensino fundamental. Certo? E eu vi, não sei se foi em algum vídeo, algum lugar, a prefeitura estará distribuindo 2.000 kits com as mochilas. Mas se 2.000 kits, por que 10.000 mochilas? Certo? Porque 3.000 caixas de lápis de cor, se foram distribuídos... não, eu sei. Tem uma margem de segurança. Eu sou técnica em logística. Eu sei dessas margens de segurança. Mas uma margem exagerada dessa... Então, eu quero fornecimento de todos e com notas fiscais. Faltou nota fiscal e veio sem assinar, que estão mandando de lá documentos sem assinar. Eu ainda estou sendo paciente, ainda não juntei tudo e levei para o Ministério Público, porque não pode, porque não tem fé pública. Ainda estou sendo paciente. Tem coisas aí que está 3 meses sem... começou o ano, começou a pedir, até hoje não respondeu. E quando responde, responde incompleto. Não sei se ele sabe que tem que responder o que foi perguntado. Então, eu vou aguardar isso aqui para me fazer a conferência, porque eu já pedi para ver a quantidade de alunos, não me responderam até hoje. Já venceu o prazo. Certo? E agora, estou perguntando isso aqui, vamos ver. Eu deixo tudo anotado aqui, prazo, vence tal dia. Tal dia já foi vencido. Certo? Então, estão assim, o executivo acaba aí não respeitando a casa. Porque se eu sou uma vereadora eleita, e estou fazendo um questionamento, se perguntei se é para fiscalização, se tem um prazo regimental e tem um prazo constitucional, eles não estão respeitando. Então, eles não estão respeitando o que diz a lei. Certo? Então, eu vou aguardar aí a resposta deles. Vamos ver o que eles vão responder dessa vez, né? Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 165 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal os contratos de aluguéis dos imóveis firmados pelo município para as secretarias. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória Silva. Então, eu quero saber de quem, né, os proprietários, o contrato firmado, porque fez uma licitação para contratar aí um aluguel lá para a vigilância sanitária, como veja mudou, já foi para a Secretaria de Agronegócio. Então, para a gente estar acompanhando aí, né, para onde, quais os valores estão sendo pagos, para quem são pagos, né, se tem, de repente, aí algum parentesco que não pode, e, né, nem parentesco nem de vereador, nem de prefeito, nem de ninguém, certo? Para a gente estar acompanhando, né, e fiscalizando para estar mostrando para a população aí maior transparência. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 166 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal o processo licitatório da contratação para a reinauguração da Feira Sertaneja, com os respectivos contratos e notas fiscais e comprovantes de pagamento.
Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, senhor presidente, eu estou questionando porque eu procurei no portal de transparência e não achei esse processo licitatório. Né? E tudo que se vai fazer, que é com dinheiro público, mesmo se for com inexigibilidade, inexigibilidade, tem que ter ele ali lavrado no portal de transparência. Eu procurei sobre esse assunto aqui e não vi. Então, que ele esteja fornecendo aí, né? E, se possível, até, de repente, vai que para mim não apareceu o link certinho, o local certinho, porque eu procurei e não achei. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 167 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal o processo licitatório do tapa-buraco e contrato firmado com o município da empresa vencedora. Requerimento em discussão. Esse também, senhor presidente, é para estar aí, né, na conferência, porque o portal deles está um pouquinho assim complexo e sempre está sendo a mesma empresa. Então, e tem lugares que estão ficando assim muito mal feitos. Eu já trouxe esse assunto aqui várias vezes e até hoje não foi bem esclarecido. Então, vamos aguardar aqui para depois, né, ver o que pode estar sendo feito. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 168 de 2025 da vereadora Vitória. Requer ao Poder Executivo Municipal os contratos firmados com os proprietários dos caminhões utilizados para a limpeza urbana, como recolhimento de entulhos e outros. Requerimento em discussão. Esse aqui, eu acho que até o nosso colega já pediu também, não sei se já mandaram, né, o senhor, mas é que eu queria ter para me ver, porque é meio complexo. Tem um que é da prefeitura, até, inclusive, parece que envolveu um pequeno delito aí, foi até removido. Que coisa que não pode ter, a prefeitura tem que andar com as suas coisas em dia. Né? O delito não remove, mas coisas que não estão em dia são removidas. Né? Então, para a gente estar aí. Aí eu falei assim, aí eu fiquei em dúvida. A pessoa perguntou, eu falei, será que é o da prefeitura? Será que não é? Não é. Então, para me saber se é ou não é, né, eles estejam respondendo aqui, e os outros também. Porque passa caminhão lá, e a população às vezes pede, tem um entulho aqui. Não vou pegar, não é meu serviço. Olha, mas se é terceirizada. E eu estava lendo, inclusive, aí, a licitação do serviço de limpeza, me inteirando mais ainda, tem que limpar. Lá fala que tem que recolher, sim, está inclusive dentro do passeio ali. Se a pessoa colocou entulho, que não seja de grande porte, que se for de grande porte tem que ser caçamba, mas tem que ser recolhido, coisa que não está sendo recolhido. E isso aí está deixando a cidade cada vez mais suja, juntando mais bicho, certo? Então, para me saber, então, através desses contratos, como está lá estabelecido o contrato com os caminhões. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 169 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal informações de quando serão realmente colocadas as placas dos nomes das ruas da cidade e por que no bairro Santa Cecília nem aparece no mapa os nomes das ruas. Favor informar quais os nomes das ruas desse bairro. Requerimento em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, lá, inclusive no Santa Cecília, eu fui lá ver, não tem nome, fui procurar no mapa, procurei no Waze, procurei no Google, no satélite, lá não tem nome. Né, fica complexo. E sobre as placas, assim que eu entrei, em 2021, eu venho cobrando sobre placas. São 4 anos. Todas as postas que eu recebi, mostraram a placa, nós já vamos colocar. Até hoje não colocou. Agora fizeram outra placa. Nós já vamos colocar. Por isso que eu estou questionando. Porque já faz 4 anos que eu estou escutando essa conversa. Vamos colocar. Vamos trocar. Tinha placa, inclusive eu questionei lá no
no almoxerifado tinha pilhas e pilhas de placa, já prontas. Certo? Aí vieram com a história que era repetida, foi, mas tem um bocado de placa aí que está apagada, às vezes a repetida é que estava lá. Agora fizeram um personalizado da prefeitura. Certo? Ótimo. Mas eu quero saber quando vão ser colocadas essas placas. Porque esse vai ser colocado, eu estou escutando desde 2021. Já estamos em 2025. Então, quando? Mas quando? Nós vamos começar amanhã, semana que vem, ou ano que vem. Isso aí é uma resposta concreta. Nós vamos colocar. E se nós vamos, é muito vago. Então, eu quero resposta concreta. Né? Nós vamos. Eu tenho vontade de viajar. Eu pretendo ir. Pretender é uma coisa, eu viajar é outra. Então, que eles respondam aí, certo? Nós vamos começar, porque eles sabem. Eles não é bobinho, eles têm que ter uma logística. A prefeitura também. Nós vamos começar a pôr tal bairro assim, tal lugar, vamos terminar em tantos dias em tal lugar, vamos para tal lugar. É isso aí que eu quero saber deles. Vamos ver se dessa vez eles conseguem responder. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento 170 da vereadora Vitória Silva. Requer ao Poder Executivo Municipal as especificações e quais as funções são exercidas por todos os secretariados, cargos de chefia e diretoria, ao qual foi designada pelo organograma aprovado em lei nessa casa. Requerimento em discussão. Então, eu suponho que o secretário da Saúde trabalha com a saúde, o de obras em rural com rural. Foram criadas algumas assessorias que, se você for assim, podia ser enxugada, não havia necessidade, né, mas resolveram criar, certo? Foi aprovada que abriu uma secretaria de TI, abriu de agronegócio, juntou com o desenvolvimento, mas aí injetou pessoas, chefias, e injetou cargos ali dentro. Eu estou questionando isso porque eu fui numa live questionar um cargo, eu cheguei como cidadão perguntar, e quando vai ser, tem alguma proposta de habitação lá, né? A pessoa respondeu, não sei. Fiz outras perguntas, não sei. Falei, mas, faz um ofício. Falei, mas esquece que eu sou vereador, se eu fosse um cidadão, aí eu chego aqui para te fazer uma pergunta, eu tenho que fazer um ofício, e se eu for um cidadão que não sabe nem preencher um ofício, como é que faz? A pergunta para fulano, eu falei, não, na lei, seja comissionado, seja cargo de confiança, ou seja, contratado, ele tem que saber na ponta da língua, na função ao qual ele está. Eu tenho que chegar ali e perguntar, recepcionista, ele tem que saber tudo sobre a recepção. Eu tenho que chegar no médico e perguntar para ele, doutor, eu estou com isso, ele tem que saber. Agora, eu pôr pessoas ineficientes nos locais. E quando chegar a pessoa para perguntar, o cidadão para perguntar, a pessoa não sabe responder? Então, isso leva a crer que foram dado cargos e não funções. Tem que ter cargo. Eu tenho um cargo, mas eu tenho a função. A minha função é vereadora, minha função é fiscalizar, minha função é verificar, a minha função é atender o povo, a minha função é escutar o povo, a minha função é investigar, olhar o dinheiro público. Então, eu tenho que cumprir isso aí. Se a pessoa chegar em mim, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Agora, eu chego num cidadão, e ele foi instituído num cargo público, e ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, aí temos que questionar. É dinheiro público que está sendo pago a esses cidadãos. E dinheiro que sai dos cofres públicos, que sai do bolso de todo mundo. Então, tem que ter. Se pegou um cargo, então, eu queria te dar um cargo, eu vou te dar um cargo, então, onde você sabe o que você está fazendo. Aí sim, aí tudo bem. Mas eu der um cargo para a pessoa e ela não sabe o que ela está fazendo, aí é complexo. Obrigada, senhor presidente. Se eu não me engano, no próprio projeto de lei que veio da reestruturação da secretaria, já tinha definido, né, quais são as funções de secretários e tudo. Qualquer coisa, só pedir para desarquivar a lei, que a vereadora vai ter acesso a essas informações. Seria uma alternativa também. Requerimento em votação. Requerimento aprovado por unanimidade.
Leitura do requerimento 171 de 2025, da vereadora Vitória Silva. Requer a mesa diretora informações de quando será minha nomeação de procurar da mulher do Legislativo, conforme consta em lei aprovada nesta Casa, a qual a nomeação teria que ter sido juntamente com a mesa diretora. Requerimento em discussão. Senhor presidente, eu inclusive recebi a resposta, né, acho que da mesa diretora, não é? Que tem a resposta. Vereador, aí está especificado, né? Atenção, requerimento, solicita esclarecimento sobre efetivação da Procuradoria da Mulher no âmbito da Câmara Municipal, conforme dispõe a lei número 2559, vem respeitosamente prestar os devidos esclarecimentos. Então, a Câmara respondeu, mas quem respondeu? A presidência? Vereador, está assinado aí na resposta. O requerimento é direcionado à mesa, quem responde é o presidente. É isso. Senhor presidente, eu voltei novamente com o questionamento quando o senhor vai me nomear, certo? Aí li já o requerimento de resposta e não tem, assim, sustentação legal. Se existe uma lei municipal, a lei 2559 de 2022, que é clara, no artigo 1, a Procuradoria da Mulher é criada em âmbito de poder legislativo de Paraguaçu e não depende de estrutura externa, não depende de uma estrutura física, certo? No parágrafo único, reforça que a Procuradoria não terá vinculação com nenhum outro órgão, sendo independente e constituído por vereadora. Não fala que tem que ter uma sala, que tem que ter coisa. Então, ela é institucional, certo? Aí é uma função, né? A função é institucional e não exige uma sala ou estrutura física específica para existir ou para que eu seja designada ou empossada. A lei diz que tem que empossar uma procuradora e não que tem que ter um lugar físico para ela trabalhar. Eu posso simplesmente estar empossado, levar um projeto para o senhor e falar, vamos fazer uma palestra aqui, senhor presidente. Certo? Ou, eu sendo procuradora, eu posso, atrás de recursos para implementar aí a violência doméstica, o combate à violência doméstica, certo? O que se exige é a nomeação da função, que pode acontecer, inclusive, em uso já da estrutura existente, que é a Câmara. Ou a pessoa entrar em contato direto comigo, ela mandar aqui para a Câmara, eu analiso o documento, que é o que está aqui, né, na lei. E o artigo 2 determina que a Procuradoria da Mulher seja designada pelo presidente no início da legislatura, o qual não é opcional, é uma obrigação legal, certo? E aí eu fiz novamente um novo requerimento aí, formalmente, novamente, certo? E se continuar assim a recusa da minha nomeação, o descumprimento de dever legal é ato de improbidade administrativa, que por obstruir o funcionamento de uma estrutura legalmente criada. Então, tem a lei aqui, legalmente criada, não fala que tem que ter estrutura, certo? E aí eu vou mandar novamente para o senhor, vou esperar a nomeação formal, né, para que eu possa estar aí lutando pelas mulheres de Paraguaçu, como eu já luto, e muitas mulheres sabem disso, né? A Polícia Militar sabe disso também. Eu estou aí, né, com os advogados do OAB aí, também sempre inteirada. Muitas pessoas entram em contato comigo, que sofrem aí essa violência doméstica. Eu mantenho em sigilo, faço de tudo para auxiliá-las. Então, por que eu não ser nomeada, se na lei está que é a nomeação de uma procuradora, e não de um local para a procuradoria? É uma procuradora do Legislativo, tem que ser mulher, que nem pode ser uma suplente, tem que ser uma vereadora eleita. Se não tivesse se tivesse só sido eleito 9 homens, teria que ser uma mulher que fosse efetivada a assumir o cargo. Não foi cumprida essa lei em 2022, né? E agora eu estou pleiteando em 2025 a minha nomeação. Vou depois mandar oficialmente, novamente, para o senhor um requerimento, para que o senhor esteja aí colocando nas vias, né, esteja colocando publicamente a nomeação, que tem que ser, né, pôr na portaria, para que eu seja
nomeada como procuradora para mim poder estar aí defendendo, né, representando a Câmara Municipal, devido à lei, né, a lei 2.559, de 28 de março de 2022, para estar representando todas as mulheres de Paraguaçu, e eu creio que elas né, podem contar comigo, porque eu sou mulher e entendo muito bem o que elas passam e posso dar ouvidos para elas e tentar ajudar elas da melhor forma possível e, inclusive, representando a Câmara, né, que é uma honra representar a Câmara Municipal, ajudando muitas mulheres aí que sofrem violência, seus filhos, né, em todos os âmbitos. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Juan Bressani. Eu queria aqui só defender, né, a mesa diretora, que eu sei que a partir do momento que foi assumido, né, a mesa, a gente iniciou esse ano, várias coisas estão sendo implantadas, mudadas, e como a senhora disse, desde 2022, né, já era para ter essa procuradora. Então, não é uma coisa que resolve da noite para o dia. Afinal, são 3 anos, né, que está sendo discutido isso, e é uma lei legal. A partir do momento que tiver, que seja a senhora, que a senhora possa, de repente, ser a representante, não estou falando de mérito da senhora ou de outra procuradora, estou falando de implantação. A partir do momento que foi implantado, eu acredito que a população vai ter muito a ganhar com isso, né? Mas eu sei que não é um descaso, não é uma falta de interesse da Câmara, em geral, em não implantar. E como a senhora disse que a senhora fez o requerimento, mas em seguida a senhora leu a resposta, por uma questão técnica, eu sou contra o requerimento, porque ela fez a pergunta e depois ela já respondeu em seguida. Então, eu sou contra o requerimento. Senhor presidente, eu posso complementar, porque eu tenho se puder, rapidinho, por favor. Este requerimento eu não fiz agora, foi o anterior, que é a resposta do anterior, que é este. Agora aqui eu estou pedindo que eu quero ser empossada. Eu não estou falando que a Câmara Municipal não vai fazer ou deixar de fazer. Se não pediram antes, a lei tem que ser provocada. Eu estou provocando, dizendo que eu quero assumir o cargo. Certo? E aqui na lei está dizendo que é uma procuradora. E tem que ser uma vereadora. E eu sou a única mulher eleita. Certo? E como eu estou prenteando o cargo, eu não estou falando que a mesa diretora não quer, eu tenho certeza que o senhor presidente vai estar aí, como trouxe para cá, né, no Dia das Mulheres, para que pudesse aí esclarecer as mulheres, trouxe a doutora Amanda, trouxe a moça lá esqueci o nome dela, de Três Corações, explicou bem para eles, fez todo um aparato aí, a Câmara Municipal. Eu tenho certeza que eu terei apoio dessa Câmara. Eu estou prenteando o que está escrito aqui na lei. Eu quero ser a procuradora por direito e por lei. Eu não estou falando que a Câmara não está fazendo, ou que a Câmara vai deixar de fazer, porque eu ainda não fui nomeada. Eu estou cobrando a nomeação que teria que ser, né, junto com o dia que foi empossada a mesa. Mas se não for, não tem problema. Depois eu pedi a nomeação. Foi respondido que eu estou aqui, certo, falando que não tem fundamento legal, que tem que ser nomeada. Se eu estou prenteando o cargo, por que não me nomear? Certo? Eu tenho certeza que a Câmara vai, inclusive os nobres vereadores vão ajudar nessa causa, que é uma causa muito importante. É importante. Se criou a Procuradoria, a Câmara já sabia. Vereador, só puder concluir, por favor. Prentear pelas mulheres. Por isso que eu estou aí pedindo a minha nomeação. E não estou pedindo uma coisa, senhor presidente, fora do comum. É uma coisa que eu tenho certeza que a Câmara vai ajudar, como ela já fez no Dia das Mulheres. A minha defesa aqui, na verdade, se estende aos outros vereadores, porque parece, tem horas na fala, que por estar só homem aqui, parece que a gente é contra os direitos da mulher. Então, eu não estou falando sobre a entrelinha, né? A forma que a senhora trouxe, na primeira vez que a senhora foi falar sobre o requerimento, parece que a mesa, o presidente, os outros vereadores, a gente é contra, né? Agora a senhora está explicando de uma forma diferente, né? Mas a minha fala é em relação a isso. Nenhum dos vereadores é contra, pelo contrário, a partir do momento que ser implantado, vai ser um ganho muito grande para a população de Paraguaçu,
em especial para as mulheres. Bom, como a própria vereadora disse, nós já colocamos aqui pautas importantes relacionadas, né, ao combate à violência contra a mulher. Inclusive, eu tenho 2 projetos de minha autoria em defesa das mulheres. Um projeto das mães, né, o Colo de Mãe, um projeto muito importante. O segundo projeto, né, na verdade é o primeiro, o Colo de Mãe é o segundo, é um projeto que proíbe a nomeação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha em cargos do poder público. E acredito, vereadora, que o requerimento, a resposta que foi feita, certo, ela corresponde muito bem à realidade da Câmara. Quando a vereadora fala que a gente não pode votar leis vazias, sem fundamento, né, tinha que ter sido observado quando foi criada a lei. Eu queria só fazer um questionamento, seja para a senhora, qualquer um dos 8 vereadores, a plateia que está aqui presente, a qualquer cidadão que queira vir aqui na nossa Câmara e fale para nós aonde que tem aqui um espaço digno para se receber uma mulher que está sofrendo violência, certo? Eu sei que não precisa, vereador, mas nós estamos falando do seguinte, a gente precisa dar conforto, segurança. Aqui não tem espaço sequer para os vereadores reunir quando eles precisam reunir. Aqui não tem sequer um espaço para o presidente da Câmara poder ter uma reunião, seja com os vereadores, com o funcionalismo, com quem quer que seja, certo? O que ficou muito claro na resposta é que hoje a Câmara ela não tem uma estrutura física digna para receber qualquer mulher que venha aqui em situação de violência, de vulnerabilidade, que precisa de sigilo, que precisa de segurança, que precisa de discrição, para que essas mulheres sejam atendidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero deixar muito claro, se a vereadora puder me escutar, assim como eu escutei a vereadora, tem se estendido uma narrativa de que a Câmara tem perseguido mulheres. Nas redes sociais isso tem se estendido. Eu quero aqui repudiar veementemente esse tipo de narrativa, porque essa casa nunca perseguiu qualquer pessoa, desde que eu estou aqui, certo? E aqui eu tenho 4 companheiros que sabem disso, em função de sexo, cor, orientação sexual ou qualquer coisa que o valha. Nunca houve nenhum tipo de perseguição aqui e na minha presidência não vai ser tolerado qualquer tipo de perseguição. Então, essa narrativa que tem se estendido nas redes sociais, tem se falado por aí que a Câmara está perseguindo mulheres, a Câmara está perseguindo a vereadora, não passa de uma mentira, de uma falácia, certo? Nós respeitamos, lá em casa são 3 mulheres, a minha mãe me criou muito bem para saber respeitar uma mulher e saber respeitar o espaço, mas também o espaço de homem, porque tem homem que entra onde que não foi chamado, e por isso que acontece violência, por isso que acontece tragédias de cunho sexista, e aqui nós não vamos tolerar. E enquanto essa casa puder oferecer segurança, dignidade para essas mulheres que vão ser atendidas, nós vamos fazer, certo? Porém, no presente momento, nós não temos estrutura sequer para nós. Então, é por isso que nós estamos colocando a situação. Eu acredito que legislar em causa própria é uma questão que fere também os princípios da administração pública, certo? E o nome, na lei, deixa bem claro que a nomeação perdurará o tempo de uma mesa diretora. Né? Não é isso que está falando a lei? Vereadora, por favor, a gente está falando, só fica debochando. Eu não estou debochando. Tá sim, olha a sua expressão. Eu não posso ter expressão. Pode ter expressão, mas de deboche não. De deboche não. Está todo mundo aqui de prova que a sua expressão é de deboche. O senhor quer que eu concorde com tudo que o senhor Não, eu não estou querendo que a senhora concorde, não. A única coisa que eu quero é respeito. É questão de respeito. Eu não posso estar com uma dor, fazer uma expressão. Senhor presidente, tem Agora, de deboche a gente sabe quando é de deboche e de desrespeito. Isso a gente sabe. Até porque a senhora mesmo falou aí atrás que a senhora não é bobinha. Então a senhora sabe quando é de deboche. Certo? Eu também quero manifestar meu voto contrário ao requerimento, tendo em vista que a resposta já está na mão da vereadora. O último prazo de resposta foi hoje, por isso que o ofício foi entregue hoje, certo? E quero deixar aqui bem claro que essa casa está de portas abertas para todas as mulheres dessa cidade, assim como esteve. Lamento muito que o evento do dia 8 de março que nós tivemos aqui não teve quórum suficiente, né? Não houve uma participação mais efetiva, e olha que nós divulgamos muito,
certo? Divulgamos em todas as redes sociais, aonde nós podemos divulgar, nós divulgamos. Todas as mulheres são muito bem-vindas aqui dentro dessa casa. E não vou aceitar qualquer tipo de colocação de que nós estamos perseguindo as mulheres. E essa narrativa não tem nenhum tipo de fundamento. Quanto à Procuradoria da Mulher, ela será implementada, como a senhora disse, foi criada em 2022. Lamento não ter sido nomeada lá atrás as 2 mulheres que tinham aqui. Foi um erro da mesa diretora passada de não nomear, das 2 mesas que passaram aqui, e das vereadoras também de não pleitear o direito que tinham. A vereadora tem todo o direito de pleitear, porém nós temos uma questão muito séria a ser seguida. A Câmara hoje não tem a menor estrutura para receber uma mulher aqui em situação de vulnerabilidade, situação de agressão ou qualquer situação do tipo. Por isso, quando essa Câmara tiver, e convido a vereadora a nos ajudar a criar estrutura, certo? Se a vereadora tiver ideia de como a gente pode criar uma estrutura, onde a gente pode fazer uma sala, onde a gente pode fazer um espaço para que essas mulheres sejam recebidas, orientadas e instruídas aqui dentro dessa Câmara, estou à disposição, vereadora, para aceitar suas opiniões, certo? Para que a gente possa fazer um trabalho digno, porque senão daqui a pouco vai vir falar assim, a Câmara não tem estrutura, a Câmara não recebe as mulheres, lá não tem espaço. Então, quando a Câmara tiver o espaço suficiente para fazer, nós o faremos, certo? Com o respeito que essas mulheres merecem. Se a vereadora puder concluir o mais breve possível, por favor, porque o requerimento não possui tréplica. Senhor presidente, a maioria das mulheres, elas não vão em delegacia, elas têm medo. Elas não vão vir aqui porque elas têm medo. Elas têm medo, porque se alguém falar para o agressor, muitas das vezes eles não deixam ela nem sair. Ela consegue uma brechinha para falar num celular e se comunicar com alguém, porque eu já tive várias mulheres em situações de perigo que entraram em contato comigo. Por isso que aqui fala institucional. Porque elas não vão vir aqui numa salinha bonita, com flores maravilhosas, porque elas têm medo. Elas querem alguém que falou, a vereadora lá, como o senhor disse que eu estou prenteando a minha causa, e as mulheres aí que foram agredidas e que sofrem violência, elas sabem que eu não estou pleiteando somente a minha causa, porque elas me procuraram, elas querem, tem uma procuradora, vou ligar para ela. Aí eu vou acionar a delegacia, eu vou acionar a OAB, tudo no silêncio, porque se ela vir aqui, alguém ver, ou dá uma coincidência, o Vitor, mulher, ela entrando na Câmara, mas lá na Câmara não tem uma procuradoria, então ela foi me denunciar. Então, não estará protegendo as mulheres. Elas não querem flores, lugar bonitinho. Elas querem ser salvas da situação que elas estão. E, às vezes, ela tem a oportunidade só de mandar uma mensagem pequena para mim. Por favor, me ajuda. Elas não vão vir aqui. Aqui nós vamos fazer para fazer palestras, para que as pessoas tragam aí pessoas, como trouxe a doutora Amanda, para instruir elas. Muitas não vieram, sabe por quê, senhor presidente? Porque elas têm medo. Se elas vierem aqui, o senhor não conhece um homem agressor, vocês são de bem, mas um homem agressor, ele não pensa assim. E eles colocam elas num cárcere mental. Se você falar com qualquer pessoa, então elas têm medo. E elas não têm para onde ir, elas não vão vir aqui. Vai ficar uma sala vazia ali. Mas se elas souberem que tem uma procuradora, ela vai falar assim, Vitória, estou precisando de ajuda. Eu já vou acionar todo mundo que for necessário. Então, é isso que eu quero que o senhor entenda. Se a vereadora puder... Não, isso está entendido. Da minha Entendeu? parte está muito bem entendido. Não, eu não quero só uma estrutura, não. Eu quero apoio, eu quero uma rede de proteção. Nós provamos... Então, já tem. Existe delegacia, OAB. Essa casa é parceira do OAB nesse sentido. Então, a casa... Certo? Oi? A casa é parceira, mas tem que ter a procuradora. A casa legislativa sim. É parceira. Então, nós já temos ações, vamos ampliar ações, as palestras aconteceram, certo? Vamos ter mais ações nesse sentido. A única coisa que eu quero colocar e deixar muito claro, não existe perseguição aqui dentro dessa casa, da forma que a narrativa tem se espalhado na rede social, e quando nós tivermos a estrutura suficiente para receber, seja qualquer mulher aqui dentro dessa casa, nós vamos fazer. Certo? Se a vereadora não concorda com a minha opinião, eu já falei, estou aberto à opinião da vereadora para que a gente possa fazer algo, certo? Certo, então depois a gente conversa, alinha para a gente poder criar situações para poder ajudar essas mulheres. Mas como diz aí, é uma estrutura institucional, né? Eu acredito que... Vereador, deixa eu concluir, por favor.
é uma estrutura institucional. Então, acredito que na hora que tiver um canal de denúncia, precisa ter um telefone institucional, precisa ter um telefone da Câmara, certo? Porque eu acredito que não vai dar certo a gente pôr aqui um canal de denúncia e a vereadora continuar recebendo mensagens, sendo que se trata de uma estrutura da Câmara. A vereadora fala tanto aí, muitas das vezes, né, da legalidade, de usar a estrutura, isso e aquilo. Então, quando a gente for fazer, a gente vai fazer da maneira correta, da maneira que tem que ser, certo? Queria só deixar isso bem claro, em função de que essa narrativa que tem se espalhado na rede social, ela não é verdade, e quando for necessário, nós faremos sim a nomeação quando estiver prontos para ter uma estrutura à altura do que o tema pede. Com a palavra, Com a palavra, vereador Gilson. Para a gente concluir aqui a questão, né, eu vou seguir o voto do presidente e do vereador Juan, né, e reforçar, né, que esta casa, momento algum, né, de forma alguma, é contra que a vereadora assuma, ou que se não fosse a vereadora, né, se fosse uma outra pessoa. Né, então, o voto é por conta dessa questão, dessa propagação, né, aí das redes sociais, da questão da perseguição. Então, reforçar que essa casa não aceita e não vai aceitar nenhum tipo de perseguição, seja a qualquer pessoa. Seja a qualquer pessoa. Então, né, a gente reprova isso, a gente não tem essa ideia e nós estamos abertos a todo diálogo, sim, né, igual foi citado, se tiver sugestões aí para a casa, né, que possa melhorar aí o espaço físico, a gente está aqui para aceitar. E eu termino a fala só para enfatizar que nós, dessa casa, não aceitamos nenhum tipo de perseguição. Que fique muito claro isso, porque se for para defender os direitos das mulheres, os direitos de qualquer munícipe, inclusive aqui desta mesa, nós estamos aqui para isso e nós vamos fazer. Né? Nós vamos fazer com toda certeza. Tá? Muito obrigado, presidente. Obrigado, Vitória. Requerimento encontra-se em votação. Requerimento reprovado por 7 votos a 2. Leitura da indicação número 170 de 2025 da vereadora Vitória Silva. Indica a Secretaria Municipal de Obras e ao setor responsável de trânsito a solicitação de providências quanto à pintura de sinalização viária nos bairros dos IPs e São Francisco, com especial atenção à junção entre os dois bairros, nas proximidades da gráfica IP, onde a falta de sinalização tem causado confusão e riscos de acidentes. Requer ainda a reposição das placas de identificação das ruas destes bairros, uma vez que muitas encontram-se apagadas, danificadas ou derrubadas, dificultando a localização por moradores, entregadores e serviços públicos. Indicação em discussão. Com a palavra, a vereadora Vitória. Então, ali no São Francisco, a junção que é do São Francisco com os IPs, principalmente ali perto da Igreja São José, ali tem que fazer uma rotatória. É muito extenso para você atravessar ali, né, principalmente pedestre. Se for atravessar ali do lado do São Francisco, até lá na igreja, é longo a trajetória. E os carros ali passam num gás só. Então, ali tem que fazer uma reestruturação, certo? Principalmente ali onde está tendo confusão, risco de acidente perto da gráfica, certo? E vários outros locais, porque lá a estruturação, principalmente perto da São José, está, sim, fatalizado. Uma hora acaba atropelando. E na hora de pico, que tem a missa, né, criança atravessa, idoso atravessa, né, ali tem que fazer uma rotatória, né, de preferência colocar até um quebra-molas ali, para o pessoal diminuir a velocidade, principalmente perto da igreja. Né? A distância é longa, até de carro, para você atravessar, ela é longa. Você sai daqui do São Francisco, tem que ir lá para o outro lado. Né? Que eles possam estar aí regularizando, colocando as placas de identificação, né, nas ruas que estiverem ruins e fazendo aí uma rotatória, ou não sei o que eles pensam fazer lá, para sinalizar o trânsito lá, para não ter risco de acidentes. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade.
Leitura da indicação 171 de 2025 da vereadora Vitória. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja colocada na Igreja São José vagas para deficientes, pintadas e com placas e também uma faixa para pedestres devido ao alto fluxo, principalmente em dias de missa. Indicação em discussão. Com a palavra a vereadora Vitória Silva. Então, foi o que eu acabei de falar aí, né? Esse aí é um complemento. Na igreja tem que colocar um lugar para os idosos estacionar, para a pessoa, né, que gosta de frequentar a igreja, pessoas que são deficientes, né, e de preferência com placa, né, a sinalização terrestre, e com placa também, para poder, né, tá as pessoas com segurança. É igual quando tinha aqui, que eu pedi aqui na Caixa Econômica Federal, pôs só no chão. Depois pedi a placa. Enquanto não pôs a placa, o povo, mesmo com a placa, ainda não respeita, né? Tem gente que não é idoso, para no lugar. Tem gente que não respeita, né, a mobilidade, porque a pessoa já tem uma dificuldade, às vezes, para sair do carro, até entrar, né, dentro, por exemplo, da igreja ou do banco, e as pessoas param ali, ela tem que, às vezes, rodear, parar em outro lugar e vir de a pé, que é complicado, né? E o pessoal também está respeitando, hein? Então, espero que eles coloquem aí lá na Igreja de São José, né? Não faz muito tempo que foi construído, para poder aí melhorar aí, pelo menos ter uma vaga para idoso e uma para deficiente, aí, porque eles possam, pertinho ali, poder estar descendo e já adentrar a igreja. Obrigada. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Leitura da indicação 172 de 2025 da vereadora Vitória. Indica ao Poder Executivo Municipal que seja feita uma manutenção em Guaipava, na estrada, sentido ao Morro do Coimbra, que está em péssimo estado. Indicação em discussão. Então, senhor presidente, lá está terrível. Não é só lá, não. Tem vários lugares aí que, como se diz, não cai mais a roda de carro, cai o carro inteiro. Certo? E esse ano não tivemos chuvas, né, para falar assim, nossa, como choveu. Choveu muito pouco esse ano, certo? E se vê que essas estradas, elas estão sem manutenção mesmo. Então, faz um pedacinho ali, deixa outro tanto sem fazer, fora mato. As estradas estão tomadas por mato, perigo de acidente, certo? O mato tampa, quando você já cai em cima do buraco, tem gente reclamando que está quebrando peito de aço, quebrando roda. Então, estão tendo perigos de acidente. O senhor disse que perdeu a direção, graças a Deus não teve nada sério, mas caiu no buraco, assustou. Então, tem que fazer a manutenção aí, lá em Guaipava. O Morro do Coimbra está terrível. Eu já fiz outros pedidos aqui, mas tem lugares aí que estão intransitáveis. Aproveitar que a chuva está parando agora, né, que é a época, período de seca, arrumar essas estradas direito. Eu sempre falei e repito, desde que eu entrei, se arruma uma estrada de terra, pensando que vai cair um dilúvio. Se cair o dilúvio, eles conseguem chegar até a cidade. Se não cair no dilúvio, vai estar no tapete. Então, eu tenho que já pensar lá na frente. Vou arrumar pensando no dilúvio. É o que tem sido, não está acontecendo aqui, né? Arruma, só pega a terra de barranco, joga, passa uma máquina ali, joga um cascalhinho, não coloca um rolinho, e aí o problema vai cada vez mais se agravando. Fora as caixas de contenção e a saída de enxurrado. Saída de enxurrado, que eu saiba, para ser bem feito, tem que ser na enxada. Essa que faz com a máquina, faz assim, a água empoça e volta para trás. E a saída de enxurrado também tem que ser limpa, porque junto a mato, a água não vai. Ela empoça também. Então, está faltando aí um cronograma, né, que eu já pedi várias vezes aqui, mas eu acho que eles não sabem fazer cronograma, senão eu já tinha dado um, né? Mas vamos aí, né? Obrigada. Indicação em votação. Indicação aprovada por unanimidade. Passamos para o expediente de terceiros, não temos expediente de terceiros, passamos para a ordem do dia, também não temos nada para votação na ordem do dia. Passamos para considerações finais. Queria fazer aqui só um registro, deixar aqui registrada a minha solidariedade a toda a comunidade católica de Paraguaçu, do Brasil, de todo mundo, em face do falecimento do Papa Francisco. Não sou católico, mas acredito, tenho a convicção
do quanto essa perda ela afeta milhares e milhões de pessoas, não só na nossa cidade, no nosso país, mas em todo o mundo. Então, desejo aqui, registro aqui os meus sentimentos de luto por essa perda. Desejo aos irmãos católicos força para esse momento, que possam se restabelecer com fé. E, afinal de contas, as pessoas que levam, professam a boa fé, professam as boas obras, são discípulos de Jesus e praticam, de fato, o que Jesus nos ensinou. Essas pessoas possuem nome que precisa ser ressaltado, porque, como diz a própria Bíblia, a fé sem obras ela é morta. Então não basta só professar uma fé, a gente precisa vivê-la junto. E essas pessoas, nós sabemos, da dedicação da vida do Papa colocado à prova através de suas obras. Então, queria aqui deixar registrado, dizer que, sem dúvida, é uma perca indiscutível para todo mundo, em princípio, principalmente para a comunidade católica. Então, registro aqui os meus votos de luto e de condolências. Com a palavra, vereador Luizinho. Em nome de todos os católicos, eu quero agradecer ao presidente, que mesmo não sendo católico, realmente nós tivemos uma perca muito grande, e a gente sabe, precisa pedir muito a Deus, ao Espírito Santo, que o próximo Papa que vem aí, venha inspirado por Deus, porque a gente sabe que uma pessoa, para assumir esse cargo, dependendo dos caminhos que ela toma, a gente sabe o que pode estar acontecendo, e como diz o senhor, independente de religião, quando a gente pratica com fé, busca fazer o melhor, e a gente precisa de um líder. O Papa Francisco deixou esse exemplo, e foi uma perca muito grande para nós católicos. Queria agradecer ao senhor por lembrar desse momento. Queria também deixar aqui os sentimentos a todas as famílias que perderam seus entes queridos durante esses dias aí. Que Deus ilumine as pessoas. A gente está vendo muita coisa acontecendo aí que tem deixado a gente queixo caído. Obrigado por ter lembrado. Em nome dos católicos, eu agradeço ao senhor por ter mencionado esse momento. Não tendo mais nada a tratar, convido e convoco a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 28 de abril de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada essa sessão sob a proteção de Deus.